Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a este culto online. Após a Epifania, seguimos reunidos à luz da promessa que ecoa desde o nascimento de Jesus. Em Jerusalém, os magos perguntavam: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Assim como os magos, também nós somos conduzidos pela luz de Cristo, mesmo à distância, para reconhecê-lo, adorá-lo e confiar nossa vida a Ele. Que este momento de culto renove nossa fé e nos ajude a seguir o caminho iluminado pela presença de Deus em nosso dia a dia. Sintam-se acolhidas e acolhidos pelo Senhor, que nos reúne em sua graça, e celebramos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvamos juntos a Deus e pedimos a sua presença entre nós. Convido a reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas em oração. Oremos. Deus de luz e misericórdia, reconhecemos que nem sempre seguimos o caminho que o Teu Filho Jesus nos mostrou. Muitas vezes preferimos a escuridão do egoísmo, do orgulho e do medo. Perdemos a coragem de ser luz para o mundo e falhamos em reconhecer a Tua manifestação em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, por nossas falhas e limitações. Renova em nós o desejo de viver na Tua luz, de refletir Teu amor e de seguir Jesus como nosso Rei. Que a Tua graça nos fortaleça, para que possamos caminhar firmes na fé. Em nome de Jesus, nosso Salvador, pedimos. Amém. Ouçamos a promessa de Deus para nós. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento. Mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Palavra do profeta Isaías, capítulo 54, versículos 7 e 8. À luz desta palavra, anuncio: em Jesus Cristo, Deus nos acolhe novamente, perdoa os nossos pecados, restaura a nossa vida e nos envolve com a sua misericórdia eterna. Recebam o perdão, vivam na paz e caminhem na esperança do Senhor. Amém. O livro de Apocalipse fala que chegará o tempo em que haverá uma perfeita comunhão entre Deus e o seu povo.
Então já não haverá mais lágrimas, nem morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Mas ainda não é assim. O sofrimento ainda está presente neste mundo. Muitas crianças, jovens, mulheres, homens e idosos sofrem pelas mais variadas razões: violência, intolerância, falta de amor. Por isso, intercedemos e cantamos juntos a Deus pelas dores deste mundo, ó Senhor. Mesmo diante de um mundo que passa por muitas dores, ele não deixa de ser um mundo onde momentos, ações e situações boas também acontecem. Acima de tudo, Deus é um Deus de amor, de compaixão, de ajuda. Por mais que às vezes o sentimos distante, Deus não se esqueceu deste mundo e continua mandando os seus bons sinais na terra e na nossa vida. É bem por isso que podemos e devemos, além de clamar, dar glórias a Deus. Façamos isso cantando. Convido para o momento de oração. Oremos. Senhor Deus, que no tempo da Epifania manifestaste teu Filho Jesus para todas as nações, vem agora, neste momento de culto, iluminar nossos corações com a tua luz. Guia-nos em cada palavra, em cada canto e em cada oração, para que, ao reconhecer Jesus como nosso Rei e Salvador, sejamos também conduzidos a uma fé de vida e adoração verdadeira. Que a tua presença nos acompanhe e que possamos sentir tua paz e a tua graça. Em nome de Jesus, o Rei manifestado, oramos. Amém. Preparando para ouvir a leitura bíblica, o tempo da nossa meditação, cantamos: Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Ouviremos nossos
palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 2, os versículos 1 a 12. Este foi o texto de reflexão para o dia de Epifania, dia dos Reis Magos. E esta palavra nos diz: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para a sua terra por outro caminho. Esta é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem, guardam e também praticam em seu coração. Amém. Caro irmão, cara irmã, que a graça, o amor e a paz do Trino Deus sejam com você. Há 2 dias, foi 6 de janeiro, dia de Epifania. Neste dia celebramos a revelação de Deus em Jesus Cristo. Aliás, este é o significado literal da palavra grega epifania: manifestação, revelação. No ano litúrgico, o dia de Epifania encerra o ciclo do Natal e dá início ao tempo de Epifania. Neste tempo, celebramos os ensinamentos e os milagres de Jesus, ou seja, a forma que ele se manifestou, se revelou ao mundo. Este tempo vai até o início da Quaresma, quando vamos celebrar a paixão de Cristo. Assim, cada tempo do ano nos permite celebrar a história de Deus com seu povo. O Evangelho previsto para o dia de Epifania, celebrado anteontem, que nós acabamos de ouvir, relata como o rei Herodes e os magos do Oriente tomaram conhecimento do nascimento de Jesus e também as suas reações. Vale a pena nós conhecermos um pouco mais destes personagens que foram alcançados pela manifestação de Deus no nascimento de Jesus. Herodes
o Grande, era senador romano e foi nomeado rei para a região da Judéia. Com o apoio de tropas romanas e com o uso da força, pacificou a Galiléia e conquistou Jerusalém no ano 37, antes do nascimento de Jesus. Ele foi um rei construtor, muitas obras, entre elas a construção do Templo de Jerusalém, marcaram o seu reinado. Mas ele também era cruel. Para manter-se no poder, assassinou até mesmo integrantes da sua família. O Evangelho relata que Herodes tomou conhecimento pelos magos do Oriente do nascimento do rei dos judeus. Isso deixou ele preocupado. Como assim nasceu o rei dos judeus? Eu sou o rei dessa região. Não pode haver outro rei, deve ter pensado Herodes. Ele recebeu mais informações sobre o nascimento e disse aos magos: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Mas a sua intenção não era adorar. Sua intenção era matar aquele que poderia ameaçar o seu trono. Tanto que mais tarde, Herodes ordenou que matassem todos os meninos com menos de 2 anos em toda a região. O rei cruel não acolheu a epifania de Deus. Em nome da defesa do seu reinado, preferiu tentar matar o Filho de Deus. E os magos, quem eram? A tradição cristã acostumou a chamá-los de reis magos e nos ensinou que eles eram 3: Melchior, Gaspar e Baltazar. No entanto, esses nomes foram atribuídos aos magos apenas séculos depois do nascimento de Jesus. O Evangelho diz apenas que eles vieram do Oriente e trouxeram como presentes ouro, incenso e mirra. A dedução de que eram 3 se deu pelo fato de terem trazido 3 presentes. A palavra mago, em grego, tem um significado bastante amplo. Se referia a sacerdotes e especialistas em mistérios na Babilônia, e na sua prática incluíam astrologia, interpretação de sonhos, estudo de escritos sagrados, magia e busca por sabedoria. Pelo fato deles terem sido guiados por uma estrela até a casa onde Maria estava com Jesus, a nova tradução da linguagem de hoje preferiu chamá-los de homens que estudavam as estrelas. Já a Bíblia, na tradução de Almeida, os apresenta como magos. Lutero, na sua tradução, os chamou de weise, ou seja, de sábios. Pessoalmente, gosto de vê-los assim, pessoas sábias, que por seu estudo e sabedoria vieram saudar a manifestação de Deus. De acordo com o Evangelho, eles foram guiados por uma estrela do Oriente até o local onde Jesus estava e ficaram muito felizes por isso. Quando chegaram lá, se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Os sábios acolheram a epifania, a revelação de Deus em Jesus Cristo. Os gestos de se ajoelhar, adorar e presentear revela que eles sabiam
que não estavam diante de uma simples criança, mas do Deus menino, da clara manifestação do amor de Deus. É muito interessante observar as reações antagônicas de Herodes e os magos. Herodes, que ama o poder, rejeita a manifestação de Deus, pois se sente ameaçado. O teólogo Leonardo Boff escreveu que todo menino deseja ser homem, todo homem deseja ser rei e todo rei deseja ser Deus. Só Deus desejou ser menino. Se você acompanha as notícias recentes, você vai perceber que o desejo do poder anda na moda entre os líderes mundiais. As disputas por fronteiras, a busca por petróleo e pelas chamadas terras raras têm nos mostrado o quanto há nações querendo se sobrepor às outras. Quem ama o poder não pode amar a Deus. Como Jesus disse, não se pode servir a dois senhores. Os poderosos sempre vão rejeitar a Deus. Na melhor das hipóteses, vão usá-lo em seu discurso para legitimar a sua prática. Já os sábios acolhem, adoram e presenteiam o Deus que vem fazer morada entre nós. Aliás, no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Ou seja, receber o amor de Deus com fé, de coração aberto e generoso, é algo que demonstra sabedoria. O poder se preocupa e oferece apenas como presente. Os sábios escolhem acolher o que é eterno. Caro irmão, cara irmã em Cristo, a epifania de Deus é um presente para nós, uma dádiva. Ele se manifesta, se revela a nós por graça, por amor. Isso é motivo de gratidão. As reações de Herodes e dos sábios são ensinamentos para nós e, de certa forma, nos colocam diante de uma encruzilhada. Rejeitar o Deus que vem ao nosso encontro e permanecer nos nossos sonhos de poder, ou se colocar de joelhos e adorar o Deus que vem a nós. Nós estamos no tempo de Epifania. Quero convidar você para que você se junte a nós e aos magos na adoração ao nosso Deus. Amém. Em resposta à palavra que ouvimos, convido a confessarmos a nossa fé em Deus com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ainda em resposta à palavra que ouvimos, convido a cantarmos um hino de Epifania, 3 estrofes dele, Jesus, ó luz das gentes.
juntamos em oração, agradecemos a Ele e também manifestamos os nossos pedidos. Recebemos um pedido de oração da Marca Varken Pereira, que pede orações pelo filho, pela nora e pelos netos. Assim, convido a cada uma a colocar a sua oração diante de Deus, aquilo que traz no seu coração. E eu faço também uma oração diante de Deus, agradecendo e intercedendo. Oremos. Senhor Deus, na Epifania celebramos a manifestação da Tua luz no mundo, a luz que brilhou em Jesus Cristo e continua a iluminar nossos caminhos. Intercedemos por Tua Igreja, espalhada por toda a terra, para que, guiada pela estrela do Evangelho, anuncie com fidelidade a boa nova da salvação e revele em palavras e ações a luz de Cristo aos povos. Intercedemos pelas nações e por todas as autoridades. Concede-lhes sabedoria, senso de justiça e compromisso com a paz, para que a Tua luz dissipe as trevas da violência, da corrupção e da desigualdade. Intercedemos pelos que caminham na escuridão do sofrimento, os doentes, os enlutados, os solitários, os pobres e esquecidos. Que a luz de Cristo os alcance com consolo, esperança e vida nova. Intercedemos por nossas famílias, que Tu, Senhor, possas estar